Fala pessoal, vocês viram, entrevista recente do Lula, em que ele fala que as coisas estão caras porque há uma sensação de preço caro, repetindo a mesma narrativa da Miriam Leitão? Veja como o sistema se alinha, não só a Globo, mas a elite dominante, os marqueteiros se alinham para ter um só discurso. A 8%, a 0,8. Ou seja, desde o governo Dilma que a gente não tem um superávit, um déficit fiscal tão pequeno como esse. Então, os números são todos exitosos. Nós temos a menor inflação acumulada em 4 anos. Nós temos aumento do salário mínimo real em todos os anos que eles passaram 7 anos sem fazer. Agora, por que a sensação está caro? Está caro porque mudou o nosso hábito de comer, porque o juro está caro e porque a gente está comprando umas coisas e utilizando umas coisas. Por isso que eu acho que nós vamos ter que criar, além de ter um monte de economistas, nós temos que criar como programa de governo uma coisa chamada educação de economia popular. Educação financeira nas escolas. É isso. As pessoas têm que aprender, porque se as pessoas cuidarem disso, a gente vive bem. Presidente, vamos falar da escala 6. Você ainda acredita nessa mentiraiada toda que o Lula conta? Muitos chamam os petistas de jumentos e assim por diante. E eu vou falar uma coisa para você, Se você vai no mercado, você vê todos os produtos ficando caros, você vê a inflação, o seu dinheiro não dando para fazer nada. Se você concorda com toda essa corrupção no sistema, com toda essa ditadura que está ocorrendo e falta de liberdade, esse cerceamento do direito à ampla defesa, ao contraditório e até mesmo das pessoas se expressarem. Se você concorda com tudo isso, então quero dizer para você que verdadeiramente você é um jumento, porque o que nós temos visto aí nunca ocorreu. Veja você mesmo. Pode ter certeza que vocês vão voltar a comer picanha outra vez. Eu acho que vocês não estão entendendo, É pra votar no Lula de novo. Dessa vez vai, ora. Vocês acabaram de ouvir. Vocês vão voltar a comer picanha. Agora esse ano de 2024 é o ano que a gente quer colher. Esse ano de 2024 é o ano da gente começar a colher. Nós já plantamos. Agora 2025 é ano da colheita. O ano de 2026 é o ano da colheita. Só parece um déjà vu. Não é porque o país está falido, que as empresas estão endividadas, que você está endividado, que o seu dinheiro não chega mais ao fim do mês, que você vai deixar de votar no painho, não é não? Não é porque o filho e o irmão do painho aparecem como suspeitos de desviar dinheiro de velhinhos que você não vai apertar 13 com força nessa eleição. Não é porque as empresas mais tradicionais do país estão pedindo arrego ou fugindo para o Paraguai que esse ano você vai perder a esperança de dias melhores com o governo do amor. Vai! Não é porque faz 20 anos que a alma mais honesta desse país promete tirar você da miséria que dessa vez ele não vai cumprir a promessa. Vocês são muito imediatistas. Qual o problema do seu filho crescer subnutrido morando ao lado do esgoto? Vocês se preocupam demais com futilidades. Aí também não é porque 1/4 do território brasileiro está sob o domínio do crime organizado que nosso benfeitor painho de Javé não vai colocar os criminosos dele no devido lugar. O debate de ontem na Band foi um fracasso tão grande que o próprio vice-presidente do Caiado dormiu, demonstrando assim o interesse que ele tem por essa candidatura, ou então demonstrando o quanto eles estão tranquilos, quem sabe aí já sabendo do resultado final. Com aquela mulher que se portava bem, a ideia de que a gente vivia na pátria educadora. Todos os testes internacionais mostraram que não é nada disso. Não existe pátria educadora. A gente tem a pátria do analfabetismo funcional. E gozado, e é esse ponto a gente tem que trazer, quando a gente pega as estatísticas, os estados brasileiros têm o pior desempenho escolar. Enquanto a Band ela impediu que o Pablo Marçal participasse do debate, no mesmo tempo ele abriu uma live que juntando assim vários canais, tiveram mais de 600 mil visualizações. Inclusive eu estava vendo um vídeo que foi repostado, teve 3 milhões e meio, ou seja, 3 milhões e meio de visualização, ou seja, teve mais visualização do que o debate fracassado da Band, aquele teatrinho ali que foram poucas pessoas, Na verdade não foram os jogadores titulares, foram os jogadores de banco
em que nós vimos que foi um fracasso total. Você está contra o idoso? Não, quem é a favor do idoso faz o idoso ficar em casa, descansando ou viajando, ou falando, você trabalhou uma vida inteira, a gente quer que você descanse. Ô Luiz, vá descansar, larga de ser essa peste para o brasileiro, larga de ser essa peste para o Brasil. Nós não queremos mais você no processo eleitoral, se manca, cara. Eu estou pedindo para vocês, não coloquem meu nome, nem número meu, não coloquem nem M, nem nada. Estou falando sinceramente, coloca o Brasil em primeiro, pô. Vamos lutar pela mesma coisa. O que você achou, por exemplo, dessa fala do Pablo Marçal? Eu quero dizer que, para mim, é muito oportuna, uma vez que nós temos visto o direito à ampla defesa e ao contraditório ser cerceado no Brasil, onde pessoas como aqueles que foram processados pelo Supremo Tribunal Federal no 8 de janeiro. Primeiro, aqueles processos eles tinham que ser processados por um juiz de primeira instância. Nenhuma ali tinha foro privilegiado. Nós ouvimos dizer, inclusive eu sou advogado, vários colegas não tiveram acesso aos autos, entendeu? Nós temos visto ministros extrapolarem até mesmo o papel do Ministério Público de abrir inquérito, de ser o perseguidor da lei. Temos visto pessoas irem para a cadeia com provas falsas, entendeu? Então, eu penso que um país, de fato, ele é soberano, ele tem que ter domínio sobre a política, sobre a geografia, sobre o seu espaço, né, geográfico. Ele tem que exercer o seu poder de polícia em todo o território, mas quando o Estado se torna cleptocrata, ele apoia traficantes, ele apoia bandidos mais do que pais de família, né? Mais do que pessoas de bem, do que empresário que está produzindo. Então eu penso que o direito à soberania ele tem que ser sim relativizado e pode haver sim a intervenção de um país externo, né, justo, correto, ali em relação àquele país, entendeu? Então, nós temos visto que isso tem que parar. E eu e você é que podemos, né, dar essa descarga ali quando nós formos votar e retirar esse partido bandido que tem vendido o país, aumentado impostos e não tem retornado aí, de certa forma, todo o investimento de impostos que tem entrado na máquina do governo, entendeu? Então, se você também está indignado, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e nos aguarde até o nosso próximo vídeo.